Bom, já estamos ao vivo no Facebook. Bom dia a todos, a todas e a todes. Com muita felicidade que a gente começa o evento de abertura da primeira plenária nacional sobre saúde e migração, que o tema é saúde e migração em tempos de Covid-19. Eu vou contar um pouco, sou Alexandre, vou contar um pouco sobre como nós iniciamos a mobilização para esse movimento e para esse evento, e depois vou passar a palavra aos nossos convidados para eles fazerem aí as suas considerações. Bom, a plenária ela surgiu de uma ideia inicial conversada entre o CEDIC, que é o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, para debater os impactos da pandemia, acesso à saúde, acesso a direitos e todo o resto sobre a população migrante. Eu acho que a pandemia ela deixou muito óbvio, muito evidente que quando a gente debate sobre saúde, a gente não está falando só sobre biomedicina, sobre métodos terapêuticos, a gente está falando sobre muitas coisas. Então, acho que daí apareceu a ideia de que a gente precisava mobilizar um movimento de, enfim, engajamento dos atores do Brasil para debater saúde e migração. Lembrando também que é o primeiro evento da história sobre esse tema, que é especificamente debatendo saúde e migração. Então, a gente acredita que é muito importante, especialmente nesse momento, que esse seja o primeiro evento e o primeiro espaço de debate e deliberação sobre o que a gente considera importante no que diz respeito à saúde e migração. Esse é um espaço majoritariamente de escuta, é por isso que também a gente optou pelo modelo de atividades autogestionadas, ou seja, as pessoas elas propõem o que elas acreditam que sejam debates importantes e interessantes para a plenária, né? Então, as pessoas elas propõem as atividades, a gente só organiza o cronograma e depois as pessoas mandam, aqueles que propuseram atividades, né? E aqueles e aquelas que propuseram atividades mandam as propostas e demandas que cada atividade tirou dos seus debates. Então, é um evento de escuta. No fim, a gente espera que a gente consiga construir um documento que tenha as propostas aprovadas na plenária, não só nessa plenária regional sul, como em todas as regionais que a gente vai fazer. Vão ser 5 regionais e uma nacional. Essa é a primeira regional, Regional Sul. E nós temos atividades hoje e amanhã, o dia todo, com amanhã fechando com a plenária final, onde a gente vai discutir todas as propostas aprovadas, encaminhadas, e montar o documento final. Então, eu queria agradecer, primeiramente, Geraldine, Jesus, Denise, Jean, o Billy, que está entrando aqui agora, que vão compor essa mesa de abertura, e passar a palavra. Eu vou passar aqui para quem está presente na sala do Zoom, uma lista de presença, para que a gente possa também registrar a presença de todas e todos que vieram aqui, e depois também fazer contato com vocês posteriormente. Tá bom? Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Geraldine. Muito obrigado, bom dia, pessoal, e vamos lá. Então, bom dia a todas e todos. Meu nome é Geraldine Monteiro Rufato, eu sou formada em Serviço Social pela Universidade de Caxias do Sul e atualmente, então, eu sou assistente social do Centro de Atendimento ao Migrante aqui de Caxias. Também agora estou compondo a equipe diretiva do Conselho Municipal de Direitos Humanos aqui do município também. Então, queria destacar em primeiro lugar que é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando desse momento, né, com tantas pessoas que realmente se mobilizam em discutir a questão migratória, a questão da saúde, né? Eu saúdo, em primeiro lugar, a comissão organizadora aqui desse evento,
e também todos os participantes. Então, começando a falar um pouquinho sobre essa questão, né, esses intensos movimentos migratórios, né, nos períodos mais recentes, né, que a gente tem observado, eles nos desafiam muito, mas também nos mobilizam a estar sempre buscando dispositivos que realmente amparem os migrantes nos seus deslocamentos, né, sejam eles permanentes, temporários, curtos, longos, independente da motivação que isso acontece, mas sempre considerando a migração enquanto um direito, né? Então, eu acho que essa é a premissa principal da nossa discussão, da nossa defesa, da nossa luta e trabalho diário. Agora, falando desse contexto da pandemia da Covid-19, essas interfaces entre migração e saúde encontraram um novo elemento, né? Então, enfrentaram um novo elemento. As próprias políticas que a gente tem visto de combate à pandemia, né? Tem afetado diretamente os próprios fluxos migratórios, como, por exemplo, o fechamento das fronteiras a partir desse controle sanitário, o que demonstrou também uma desigualdade muito grande no próprio direito à migração, por vezes uma certa elitização desse direito, um recorte de classe, né? E também as ações de redução ou suspensão em alguns municípios, né, das ações de regularização migratória. Em diversos municípios isso tem acontecido. Então, além de restringir a entrada, as portarias enfim, que tiveram, previam algumas ações que também violavam esses direitos, a repatriação, essa deportação imediata, a inabilitação ao pedido de refúgio, né? Então, é uma série de medidas que foram feitas, entre aspas, como um controle sanitário, mas que restringiram os fluxos de mobilidade humana, de certa forma criminalizaram e puniram a migração, né? E isso acaba fomentando uma série de violação de direitos dessas populações. Então, esse realmente é um fato para a gente ficar atento e que, enfim, considera um novo elemento, né, dos fluxos de mobilidade humana em tempos de pandemia. Então, a gente tem outros elementos também que a gente observa, né, em função da pandemia, que afetam diretamente o fluxo migratório. A gente tem que destacar também que a população migrante já enfrenta desde sempre um estigma do estranho, do perigoso, o que também foi reforçado pela pandemia, onde a gente, por vezes, ainda escuta aquele discurso de que são os migrantes que trazem as doenças, que a partir disso que se dá, né, enfim, as pandemias. Então, também reforçou a xenofobia, né, nesse sentido. E o outro aspecto que considero fundamental também, quando a gente fala sobre migração e saúde, são as próprias iniquidades em saúde, né, as desigualdades em saúde. Em um contexto de pandemia, isso também tende a se agravar, e foi o que a gente viu, né? Essa crise sanitária, com todo o contexto político e social que a gente está vivenciando nos últimos anos, exacerbou essas desigualdades sociais de todas as ordens, raça, gênero e classe principalmente, né? E isso impacta de maneiras diferentes camadas sociais. E a gente sabe que a população migrante, por vezes, se encontra em uma certa camada social ainda muito invisibilizada e estigmatizada. Então, afeta de diferentes maneiras também essa população, né? Então, a gente também observa que muitos migrantes encontram-se em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil, então acabam sendo impactados de diferentes maneiras pela pandemia da Covid-19, né? Isso se agrava quando a gente fala também de imigrantes indocumentados, o que tem sido muito comum nesse contexto também, né, como falei antes, em função das restrições e suspensões desses serviços, né. A gente tem também uma certa defasagem de dados sobre de que forma que a pandemia afeta essa população, isso também é algo para a gente pensar, né. Então, desde a violação do próprio direito de migrar ou de regularizar-se, a dificuldade que os migrantes enfrentam de acesso aos serviços públicos, dificuldade de acesso às informações, né? Dificuldades de acesso a itens de higiene e de prevenção, que são básicos nesse momento. É preciso falar também, nesse momento de pandemia, isso também se sobressai muito, desde sempre, mas na pandemia isso também ficou ainda mais evidente. Os altos índices de desemprego ou a sujeição a trabalhos que são extremamente insalubres ou precários, que acabarão se tornando ainda mais insalubres e precários nesse contexto pandêmico. E a gente sabe também que uma grande parcela da população migrante está inserida nesses empregos, né? Então, isso tudo são questões para a gente poder pensar e propor. A questão dos territórios onde residem também, ainda existe uma certa segregação,
que por vezes são territórios com falta de saneamento básico, condições indignas de moradia. E isso tudo são questões que agravam a exposição, né, das pessoas ao coronavírus. E isso tudo serve para a gente afirmar que existem as iniquidades em saúde que foram agravadas por essa intensa e esse aprofundamento da desigualdade social, onde por vezes os migrantes estão inseridos, né? Existem e fazem a sua existência. E há também uma singularidade relacionada à realidade dos sujeitos migrantes, e isso precisa ser pensado quando a gente pensa na saúde dessa população, né? O próprio conceito ampliado de saúde, quando a gente vai verificar, pressupõe a valorização dessas especificidades e da realidade de cada sujeito, de cada história, de cada território em que eles estão inseridos, e isso ultrapassa a visão reducionista desse sujeito, né? Isso vai se dar a partir da equidade, mas também dos outros princípios organizativos, né, do nosso Sistema Único de Saúde, integralidade, universalidade. Então, a saúde tem que ser pensada a partir dessa resultante de todas as condições sociais também, né? De alimentação, de habitação, de educação, renda, trabalho, emprego, lazer, acesso aos serviços de saúde, e é um direito, né? Tudo isso são direitos. E é por isso que eu acredito que esse assunto é tão caro para todo mundo que está aqui presente, né? Que se interessou a participar, enfim, desse evento. E a gente sabe também que muitos migrantes ainda não conseguem ter acesso pleno a todas essas condições, né? Tem o seu potencial de saúde negligenciado e violado. E isso também é outra situação que, com a pandemia, se agrava e se intensifica, né? Tem que ser repetitivo nesse sentido, porque é realmente isso que tem acontecido. Então, são aspectos que negligenciam a própria existência desses sujeitos, né? Então, a saúde, seja qual for o significado que a gente vai atribuir, ela não pode estar desassociada da determinação da vida das pessoas, né? Da realidade da vida das pessoas. E é por isso que essas desigualdades, as discriminações e as violações dos processos migratórios impactam tanto essas pessoas, né? Porque existem especificidades de todo esse processo migratório. Então, quando a gente fala em desigualdade social, iniquidade, a gente sempre está se referindo a situações que implicam algum grau de injustiça, né? Diferenças que são injustiças porque estão associadas a características sociais que colocam alguns grupos em desvantagem, né, em relação aos outros, e falando em saúde como a oportunidade de ser e se manter sadio. Isso também impacta na capacidade dessas pessoas de resistir, né? E por isso que é tão importante a gente poder debater sobre isso, né? E além de debater, e por isso a importância desse espaço, a possibilidade de construir uma outra realidade, de propor outras ações, outras alternativas que sejam transformadoras, né? A partir de políticas públicas que sejam fundamentadas na realidade, no protagonismo dessas pessoas e na garantia de direitos da população migrante, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa reafirmar a migração como um direito. A gente precisa pensar na ampliação de políticas públicas que condizam com a realidade dos fluxos de mobilidade humana, com a participação plena dos migrantes nesses processos, e por isso também a importância desses espaços que a gente está compondo. Reafirmar a saúde como um direito universal, isso a gente precisa o tempo inteiro reafirmar, né? E além de reforçar e defender o nosso Sistema Único de Saúde, a gente precisa pensar também na ampliação deste, né? Na plena efetivação dele. Então, pensar por um projeto de sociedade coletivo, onde os sujeitos migrantes sejam protagonistas das suas histórias realmente, né? E que possibilite a autonomia desses sujeitos, né? Viver juntos, vivermos todos juntos, deve sempre permanecer sendo o imperativo ético-político da nossa vida, e por isso é tão importante a gente poder pensar nisso enquanto coletivo, né? Então, a gente aprende muito dessa forma, né, com o nosso coletivo, e eu acredito que vai ser assim que a gente vai conseguir construir muitas possibilidades que sejam transformadoras, né? Que embora a gente possa errar por muitas vezes, a gente nunca vai errar quando o caminho, quando o nosso objetivo for pela construção de uma sociedade mais justa, né? Então, é nesse sentido que eu encerro aqui minha fala, agradeço muito pelo convite, reforço a importância desse espaço, fico realmente muito feliz de poder fazer parte disso. Desejo um ótimo evento a todas e todos, tenho certeza que daqui vão sair proposições
importantíssimas no que tange a saúde e a migração no Brasil. Eu acho que é isso que realmente a gente tem precisado. Muito obrigada e passo a palavra para o Alexandre novamente. Obrigado, Geraldine. Muitas coisas importantes. Desculpa, só antes de mais nada, desfazendo um erro meu, eu esqueci de te apresentar Geraldine Rufato, do Centro de Atendimento Imigrante de Caxias do Sul, né? Obrigado pela participação. Acho que tem dois pontos que eu acho fundamentais do que você falou, que é a participação plena dos migrantes. Acho que não só a participação plena dos migrantes na construção do sistema, na elaboração e no pensar as políticas que são voltadas para eles, né? A famosa frase "nada sobre nós sem nós". E a gente está falando de uma população que não tem acesso ao direito ao voto, então a gente precisa criar esses espaços, eles precisam ser criados meio que à força, né? Inclusive a plenária é uma tentativa de criar esse espaço de participação meio que à força. E a ideia da ampliação do sistema, né? Sempre existe essa pergunta de que tamanho que tem que ser o SUS para que ele possa atender a todos, todas e todes. E acho que a questão é sempre a gente entender que a gente precisa ampliar os direitos e a garantia de acesso das pessoas, mesmo antes de garantir o tamanho adequado, né? Acho que, antes de mais nada, é preciso garantir que essas pessoas consigam acessar o sistema e depois fazer com que ele dê conta de abarcar todos que estão tentando acessar. Obrigado pela participação. Eu passo a palavra agora ao Billy. Eu não sei se o Billy está conseguindo ouvir, ele estava com alguns problemas na conexão. O Billy, o nome completo dele é Abdul Yahat Ndiaye, que é da Associação de Imigrantes Senegaleses de Caxias do Sul. Billy. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Billy. Bom dia, meu nome é Abdullah Hatijai, eu sou senegalês, né, e morei aqui 10 anos, mais. E eu sou presidente da Associação Senegalês que mora aqui em Caxias, né. E obrigado também, primeiro, para convite, né, para conseguir participação, né, desse debate. Como eu digo, né, que sempre é bom participando desses debates, sabe? Para nós trocarmos, né, ideias, experiência e tudo mais. Então, obrigado por convite e saludando também de todas as pessoas que estão participando ali. E eu não sou muito bom de falar com esse aplicativo a convite assim, sabe? Seria ótimo a gente se reuniram, né? Mas com essa pandemia ali, vamos lá, vou tentar, tipo assim, eu não me participo muito com isso. Mas, como eu digo, né, que é tão bom sempre debatendo sobre isso, sobre os imigrantes, o saúde, né, que a gente tá debatendo agora. E como a gente se falou, né, e eu vou falar principalmente do saúde do Senegal, né, como que tipo, lá é muito complicado mesmo, muito complicado. Quando uma pessoa se doer, eu digo que a saúde lá não avançou. Tipo, comparando com outros países assim, a gente sofre muito com isso. E um país muito pequeno, com 11 mil habitantes, eu digo que deve ser avançado muito. Mas até hoje está muito lento e está muito difícil. As pessoas chegaram de ter medo de ficar doente, porque se tu ficar doente ali, e está correndo muito risco. E ainda pior quando tu não tem dinheiro, porque eu digo que aqui para menos, né, mesmo assim que nós reclamando, né, os brasileiros dizendo, o SUS está lento, está aquilo, para menos, às vezes tu tem doença e tu vai ali se tratar, às vezes não paga nada. Ok, tu paga outra forma, mas naquele momento que tu precisa, tu pode se tratar e sem gastar nada, ou sem gastar muito. E uma coisa que nós, todos senegaleses, reclamando hoje em dia, que mesmo tu tá com doença grave, o acidente que acontece e tal,
Se a pessoa te leva no hospital, ninguém vai fazer nada. Sim, tem garantia que tu vai pagar. Isso é um absurdo. E muita gente já saíram fazendo live, fazendo vídeo, reclamando isso. Que levaram uma pessoa que está doente ou uma pessoa que sofre acidente e a pessoa diz que não vão fazer nada. Se eles não sabem que tu vai pagar, alguma coisa assim. Então, é uma coisa... E hoje em dia, muita gente também que estão ganhando os filhos, todo mundo diz assim, ó, lá no Senegal, que quem ganhando os filhos, tua vida está em alto risco. Por quê? Porque muitos estão perdendo vida com isso, por ganhando filho. E já tem alguma cidade que nem tem ambulância para levar a pessoa para o hospital. Tem que pegar e botar o... Eu nunca vi isso aqui. O cavalo, mas eu acho que lá em cima do Brasil, lá nos tipo Belém, lá em cima lá, deve ter essas coisas e a cavalo com a gente chama lá do sarete, né, que bota a pessoa em cima do negócio ali, bota no cavalo e levanta. E muitas cidades não tem ambulância, daí a pessoa ganhando filho tem que botar assim, às vezes não deu tempo de chegar, é uma coisa, é muito, muito, muito complicado. Saúde é uma coisa que a gente ora para ninguém ficar doente lá, tipo assim, entendeu? Porque não tem tipo, eu vou me tratar, depois eu vou pagar, não tem dinheiro, então uma coisa muito difícil, como eu digo, né? Quem se doente lá, tu tá de risco, se tu não tem dinheiro, tu tem 75% assim que tu vai perder tua vida, porque ninguém vai fazer nada além de que tu não tem dinheiro. E outra coisa, a gente sempre comentaram que eu, na verdade, nunca acompanhei, mas a gente, como nós conversamos assim, com o gurizado, tipo, a pessoa saindo fazendo vídeo ali, reclamando, muitas vezes tu chega lá, esses dias ali que o cara tava dizendo assim, ó, que levou uma menina lá no hospital, que estava sangrado, e disse assim, ó, chegou lá, e eles estão ali sentados conversando. Ele chegou e diz, ó, ele tá sangrando, tá doendo, tá se doendo muito para ele, né? Ele tá chorando, vem fazer alguma coisa. E eles dizem assim, ó, que a criança não tá com máscara, então para cara sair, comprar máscara e volta. Então pensa absurdo isso. Ele diz, não, mas ele estava com máscara ali. Eles podiam pegar uma máscara, mesmo depois que eles vão cobrar, mas para menos fazer parar o sangue da criança ali. Não, eles mandaram um cara, vai lá fora comprar uma máscara, e ele diz assim, quando eu voltei no hospital, o guri tá ali parado, ninguém fazia nada, eles estão lá conversando. Essas algumas coisas que, tipo, nos doer muito no Senegal, tipo assim, entendeu? O coisa de saúde ali, todos de nós dizemos assim, ó, que não tem dinheiro, se tu ficar doente, tu vai morrer, porque ninguém vai fazer nada. E às vezes é muito difícil, a gente também tem lugar para reclamar. Eu digo que se fosse aqui no Brasil, mesmo se não vai adiantar nada, para menos a população, todo mundo vai se juntar e fazer alguma coisa. Ou seja, que afastar o médico que faz isso, só que lá no Senegal não, porque é muito difícil, tu chega na autoridade e tua reclamação, sabe, dá algum resultado, alguma coisa assim. Então, o caso de saúde lá no Senegal é muito, muito, muito difícil mesmo. E absurdo. A gente fica com tantos medos, até a nossa família que está lá, né? Eu digo que aqui, mesmo não está muito bom como a gente esperava, tipo assim, entendeu? Mas quem está doente dá para se tratar. E se fosse lá no Senegal, com certeza vai ser muito difícil mesmo. E isso aí é um dos nossos problemas, né? Tipo assim, que a gente ora dia por noite para se resolver, mas até hoje assim tá muito complicado. Então, eu dizendo, né, como eu falo às vezes para os gurizados aqui, eu digo, ó, o Brasil pior que tá bom, né? Porque se a gente tá doente, a gente conseguir se tratar. Se a gente precisa de algo, às vezes a gente tem um lugar que a gente pode ir para se denunciar alguma coisa assim.
Então, a coisa de saúde é muito complicado no Senegal. É muito, muito, muito complicado. Muita gente não fica uma semana sem ver algumas pessoas que saíram fazendo um vídeo reclamando algo. Tem um cara ali que saíram esses dias também com a mãe dela, disse que o cara se acidentou e acho que ele disse que foi aconteceu 2 de madrugada até 6 horas de manhã e nenhum médico não mexe ele. Tipo, vai para um hospital, ele não, vai para o outro, aqui não tem lugar, vai para o outro. Vai para e ele diz assim, ó, o irmão dele está dentro da ambulância. Nem tiraram ele da ambulância e estava saindo muito sangue e ele ia cortar o perna. E eles deixaram ali, deixaram até 6 horas de manhã e morreu. Então é uma coisa assim, ó, é triste mesmo, é muito, muito, muito triste. E a gente orando mesmo para nossa família não passe isso, né? E aí orando que eles não ficar doentes, porque se ficar doente é complicado mesmo. Então, de saúde, eu tô assim, tipo, do Senegal, sabe? Eu digo que ia ser melhor, porque 11 milhões de habitantes ali é muito pouco. Hoje em dia, lá na minha cidade, nós mesmos começaram a se juntar. Todo mundo que estão fora e a autoridade lá que tem uma vida melhor, todo mundo estão se juntando. Faz um ano ali, tinha uma ambulância, mas a ambulância nunca está disponível. Tipo, se não tem gasolina, não tem motorista. É um absurdo algumas coisas assim, sabe? Daí a gente se mobilizou, nós que estávamos fora e outras pessoas que estão lá. E hoje em dia a gente está com 3 ambulâncias, tipo assim, entendeu? Então, para ajudar o cidade, porque a gente sabendo, né? O saúde é primeiro lugar. Né? E lá no Senegal parece que as pessoas se desvalorizam muito isso. Eles não, eu acho que isso e que eles não entenderam que a vida é importante, tipo assim. Lá a gente desvaloriza muito, porque eu não entendo como que uma pessoa está passando mal, tu sabe que se tu deixa a cara vai morrer, e tu tá aí, não quero nem saber, tipo, se os família deles têm dinheiro, tem dinheiro, se não tem, eu não vou mexer. E tá acontecendo por diariamente, tipo assim, entendeu? E até hoje a gente não tem um resultado bom que a gente esperava. Então, minha fala é isso, eu agradeço muito por convite. Eu, eu, eu sou melhor de que a pessoa pergunta e responde, mas de falar assim, às vezes eu me perde. Mas estamos aqui e obrigado mesmo pelo convite. Para a saúde do Senegal tá bem complicado mesmo. E obrigado. A gente aqui agradece. Eu vou passar. Tá. Desculpa. Quer falar? Não, pode falar. Eu disse que ia passar a palavra para ti. Tá bom, obrigado. A gente que agradece a participação. Acho que é muito evidente quando a gente coloca o usuário para falar, o quanto que muda o debate. É importante a gente pontuar que, apesar de a gente estar pautando várias mudanças e várias melhorias no sistema de saúde, toda vez que a gente fala sobre migração, sobre saúde com migrantes, sobre o SUS com migrantes, o SUS, obviamente, tem 1 milhão de defeitos, mas é muito único e é muito importante que a gente tenha um sistema de saúde que é universal, que é equitativo, ou que pretende ser, pelo menos, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Uma das coisas que eu sempre me deparei conversando sobre o sistema de saúde com migrantes é a surpresa sobre ser completamente gratuito. Não é todo país que tem um sistema de saúde completamente gratuito. Então, acho que é importante esse depoimento do Billy, e que também é bom lembrar, foi construído à base de muita luta, de muita mobilização de profissionais, de usuários, de trabalhadores, enfim. É muito importante que a gente tenha isso em mente também, ele não vai se manter por si só. Bom, obrigado, Billy. Agora eu vou passar a palavra para a professora Denise Aydin, que é professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Federal do Rio Grande do Sul. Professora. Bom dia a todos e todas. Uma satisfação estar com vocês aqui nessa plenária. Eu vou começar fazendo também um exercício de autodescrição na questão da acessibilidade.
Eu sou uma mulher, no Brasil, considerada uma mulher branca, tenho cabelos escuros, pretos. Esse reflexo que as pessoas podem enxergam, na realidade, são cabelos brancos. Já estou na faixa dos 50 e poucos anos, e atrás de mim, então, eu estou no meu escritório, então tem livros atrás de mim, uma poltrona, algumas coisas pessoais. Ainda não estou acostumada com o ensino remoto, não transformei a minha casa numa paisagem neutra, mas é uma satisfação poder encontrá-los virtualmente, apesar das distâncias, porque eu falo de Porto Alegre. Né? Geraldine está falando de Caxias, Billy também. Uma pena você não abrir a câmera, Billy, uma saudades de ir a Caxias, porque a conversa com o Billy sempre foi muito importante nas trajetórias de pesquisa que a gente faz, e geralmente a gente quer dar retorno e contar notícias do impacto que a fala dos próprios imigrantes tem nas trajetórias dos estudantes que participaram de projetos de extensão que o Billy recebeu a gente lá em Caxias, assim como agora doutoranda ou doutora em sociologia também, que é do CAM, lá da... Os nomes vão me faltar por causa da minha idade, tá? Mas, enfim, satisfação também compartilhar esse momento a convite do Alexandre, de vocês, para conhecer Jesus e o Rossier, né, que eu não conheço, e estou muito curiosa para saber de onde que eles estão falando, de que cidade eles estão falando. Ao agradecer esse convite, eu tenho que me posicionar aqui como uma antropóloga que tem trabalhado com migração desde muito tempo. Eu fiz um pequeno cálculo se eu terminei tese de doutorado em 2001 e desde 94 fazia trabalho de campo sobre esse tema dos migrantes contemporâneos e não do Brasil formado por imigrantes, é porque, de fato, as trajetórias e a escuta das pessoas na sua variedade de itinerários pelo Brasil e de experiências com o Brasil me faziam conhecer o Brasil de uma maneira muito mais profunda e melhor do que aquela que eu tenho como uma pessoa nacional e que tem, da minha classe social, do meu gênero, tem uma visão bastante limitada sobre o que é o Brasil na sua diversidade. Então, esse privilégio de escutar as vozes dos imigrantes é também uma oportunidade da gente encontrar experiências diretas com o SUS, né? Muitas vezes a gente fala sobre o SUS, mas vive os planos de saúde privados, que é uma característica do Brasil na Constituição de 88, ter colocado o SUS ao lado da possibilidade dos planos de saúde privado. Então, muitas vezes, os pesquisadores, os acadêmicos, os universitários, os próprios profissionais da área da saúde têm para si uma experiência com planos privados, mas têm que atender no SUS. Então, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os próprios médicos da medicina criou uma disciplina sobre o entendimento do SUS para os profissionais da saúde, porque entendia que a classe social das pessoas que se formavam em medicina não tinham experiência com o SUS, né? Então, deveriam aprender sobre como funciona o SUS e quais são os horizontes do SUS de ser universal e, ao mesmo tempo, atender à pluralidade do Brasil, que não era presente na própria universidade pública, a não ser depois que ela conseguiu implementar ações afirmativas e ter um público diversificado também em termos de classe social e de referências étnico-raciais, inclusive com presença indígena. Então, essa pluralidade é uma das coisas que o SUS carrega e que, às vezes, a gente tem que não só falar da universalidade, da gratuidade do SUS, mas também do desejo do SUS de atender a pluralidade no Brasil, o que inclui não só a diversidade brasileira, mas a diversidade que vai se chegando, vai compondo a vida nacional contemporânea, incluindo os imigrantes. Então, eu acho que, para mim, é uma coisa muito importante dizer que eu vejo um movimento importante das políticas públicas, pelo menos como testemunha que sou, desde que nós começamos a monitorar como núcleo de pesquisa o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, em 2006,
e percebemos que havia uma percepção, uma atenção mais robusta das instituições públicas no sentido da vigilância e do controle das migrações, do que do atendimento às demandas dos migrantes. Nós estamos falando de 2006, o primeiro plano, nós já estamos no terceiro plano nacional, né? E nesse meio tempo, digamos em 15 anos, pelo menos de testemunha que sou das políticas públicas no Brasil, a gente viu várias entidades que são congregações religiosas, que constituem o terceiro setor, extremamente envolvidas na mudança das legislações no Brasil, para que ela pudesse se deslocar dessa matriz da época da ditadura militar de controle dos migrantes, nos processos de seleção de quem são os imigrantes que podem ser admitidos, vinculados a um emprego no Brasil, e, portanto, sem concorrer com os nacionais, que é a gênese dessa xenofobia, para uma lei migratória que foi promulgada, então, em 2018, a Lei 13.445, e que, ao mesmo tempo, se tornou, digamos, contemporânea do desenho da Lei do Refúgio, já de 1997. Isso fez com que a gente possa dizer, mudamos a lei, mas ainda estamos em 2021 com uma lei migratória nova, que incide sobre a vida dos imigrantes na parte documental e que reorganiza administrativamente algumas coisas que a gente lutou, como, por exemplo, quando havia a negação do visto de refúgio, o Ministério do Trabalho, através do CENIG, que não está mais o CENIG não está mais no Ministério do Trabalho, fornecia vistos humanitários. Então, nós temos, apesar da gente ter uma longa história para uma nova lei migratória, nós temos apenas alguns anos dessa reorganização das instituições de vigilância, de segurança, né, que sempre foram um eixo fundamental para enxergar os imigrantes. Então, enxergar os imigrantes através das suas próprias demandas, na sua maneira de viver nas localidades, é ainda uma das lutas mais importantes que a gente tem de tornar alguma coisa que é vista como algo a ser controlado para entrar numa nova afinação que é algo a ser escutado na sua singularidade. Então, eu queria dizer isso. Na realidade, quando o Alexandre me convidou, eu disse, com a pandemia, parece bom estar aqui dentro nesse escritório, mas a gente se sente realmente enclausurado, né? Sem a possibilidade de dialogar com os próprios imigrantes, a não ser por meios remotos. Eu tenho, digamos, a satisfação de ter um projeto sobre saúde de imigrantes e refugiados aqui em Porto Alegre, e o meu bolsista, né, que é haitiano, e entrou pelo sistema de seleção especial para alunos refugiados na URGS, né, ele me traz muitas informações sobre as comunidades que vivem em Novo Hamburgo, por exemplo, e a gente vai para uma nova etapa, assim que eu estiver vacinada, para essas empresas em Novo Hamburgo. Porque, de fato, a questão da regularização é importante, né, e tomou muito, digamos, o nosso tempo durante esses 15 anos, mas os dilemas, né, que eu queria citar pelo menos alguns dilemas da pandemia, eles acabam acentuando algumas características que sempre tiveram presentes na vida dos migrantes. Primeiro dilema em termos de saúde, de cuidados de saúde, é que as pessoas entendam o que é o SUS, mas também que nós que estamos mostrando o SUS possamos entender que o SUS não é só universalidade e gratuidade. Ele é atendimento na singularidade. Nós temos um movimento negro no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que lutou fortemente desde 2003 para que os conselhos municipais de saúde tivessem comissões de saúde da população negra dentro do desenho institucional.
Porque na maneira como nós conhecemos a nossa luta, o terceiro setor se expandiu muito para atender os imigrantes, mas em diálogo com as secretarias, mas não dentro das secretarias. Eu que participei da instalação do Comirate em 2012, levada pelas congregações religiosas a estar lá pelas universidades, percebia um jogo muito complicado, em que o terceiro setor era hipervalorizado como alguém que deveria ensinar ao setor público como tratar a questão migratória, mas jamais as secretarias municipais de saúde colocaram para dentro de si essas vozes imigrantes, como, por exemplo, foi pleiteado pelo movimento negro desde 2003, amparado nos preceitos da Conferência de Durban de 2001, ou seja, que o poder público tem que estar aberto e insertado nele outras vozes capazes de guiar o olhar dos agentes de saúde. Eu até hoje não entendo como, dentro da lógica de um sistema de redes do sistema de saúde, pelo menos em Porto Alegre, que tem bairros que são como Sarandi, que eu transitei muito tempo no Sarandi, e por isso fiz capítulos sobre mulheres haitianas grávidas, que a gente acompanhou 5 mulheres dentro do sistema da rede pública do SUS, no Hospital Conceição, que é um hospital de referência. Até hoje eu não entendo por que esses lugares não têm agentes de saúde imigrantes, porque dentro do desenho do SUS, nessa territorialização, os agentes de saúde que vão fazer a busca ativa e entender o que está acontecendo naquele bairro, eles devem ser moradores do bairro e treinados pelo sistema de saúde. Até hoje, eu não entendo por que os agentes de saúde não são recrutados entre os moradores migrantes de um bairro. Porque que depende do terceiro setor localizar o problema. Por que nós não insertamos na lógica do SUS aquilo que o SUS se propõe a fazer? Uma conexão entre o usuário e os serviços públicos de saúde. Então, a gente precisa, de fato, ocupar melhor os espaços que o próprio SUS oferece, a exemplo, e aí com a escuta, eu acho que é importante, do movimento negro, né, de como ele fez isso para que algumas pautas, por exemplo, como a inclusão no exame do pezinho, né, das crianças, incluísse ali e universalizasse o teste da anemia falciforme, que é muito presente em populações de matriz africana, negros, seja no Brasil ou oriundos da África. A anemia falciforme é uma declinação da anemia, um tratamento específico, mas que não era universalizado, né? Ou seja, e que isso era um cuidado com as crianças desde sempre. Então, várias conquistas foram feitas porque se habitou dentro do sistema de saúde com o movimento negro. Eu não entendo até hoje por que a gente valoriza tanto a comunicação entre o terceiro setor e as secretarias, os conselhos municipais de saúde, mas não estamos, então, sentados, e não eu sentada, mas os próprios imigrantes sentados nesses conselhos a vocalizar quais são as suas preocupações. Escutando o Billy, escutando que o Orson, que é meu aluno, traz como haitiano, dos haitianos, a percepção de que o SUS é gratuito também não é uma percepção que eu possa dizer como um mundo melhor para os haitianos. Quando o Orson começa a me dizer que as pessoas querem se consultar com médicos que eles paguem, porque confiam mais naquilo que é pago do que aquilo que é gratuito, e fazem uma diferença entre o pago ser de qualidade e o gratuito ser precário, eles trazem a sua experiência própria do seu país e projetam aquilo que é a vida aqui da saúde pública no Brasil. Eu não posso dizer para o Orson que eu discorde plenamente dele,
né, de que o que é pago é bom e o que é gratuito é precário, né? Ouvindo o Billy, eu posso dizer, não, a percepção deles é que lá não tem nada e aqui tem alguma coisa que vai salvá-lo de alguma maneira. Então, essas percepções prévias, né, da experiência que as pessoas trazem com saúde são muito importantes, porque elas não são a mesma em função das experiências diversas de cada país. Então, eu acho que a gente tem muitos dilemas para entender de que maneira, cotidianamente, a gente pode alcançar os usuários, escutar os usuários e deixá-los de tratar os migrantes somente como usuários, né? Que eu acho que é o terceiro, digamos, desafio que nós temos e que, durante 15 anos, eu posso dizer, já finalizando a minha fala, para não ser muito extensa, que eu fui testemunha dessa expansão das vozes dos imigrantes como ONGs, né? Mas, de alguma maneira, a gente vai ter que fazer um outro movimento, que é fazer com que essas vozes estejam dentro dos serviços públicos, né? Porque fazendo a diferença na maneira como o SUS é habitado pela diferença também, né? Porque se o Sistema Único de Saúde, nos seus diversos recortes de funcionamento que são territorializados, não tiverem a presença de agentes de saúde imigrantes, a gente vai continuar essa queda de braço entre a pressão do terceiro setor para que o poder público faça alguma coisa e a pressão do poder público dizendo que o terceiro setor é corresponsável por alguma coisa que nunca anda. Então, eu realmente saí dos meus trabalhos de campo muito estressada, né? Mas também com algumas revelações. Quando às cinco haitianas eu tentava mostrar para elas como é que funcionaria o Hospital Conceição, como é que era o parto e as alas específicas do Conceição, com o movimento negro dentro do Hospital Conceição, recebendo as haitianas e percebendo as negligências cotidianas que incidiam sobre o corpo negro no Brasil, eu entendi também que eu não estava perguntando para as haitianas, naquela gravidez, sobre como tinha sido as gravidezes anteriores, né? Então, uma das mulheres estava no seu parto, estava tão obcecada em decodificar o SUS para ela, que eu, antropóloga treinada em escuta, deixei de perguntar como tinham sido os partos anteriores, né? Como é que eu faço isso, né? Eu não posso negligenciar os saberes e os fazeres das pessoas, entendendo elas como desprovidas de experiência. Então, isso uma questão de escuta atenta, né? Não é só o atendimento da pessoa, mas de levar em consideração os saberes e os fazeres que as pessoas têm já instalado sobre si, sobre seus corpos. Portanto, eu acho que essa plenária que vocês estão fazendo, ela é extremamente importante e todas as plenárias acho que podem avançar não só no reforço no que nós estamos fazendo, mas também em novos desafios, né? Contemplando aí as vozes e as experiências que a gente ainda precisa escutar, trazidas pelos imigrantes, não sobre o seu lugar no país anterior, mas sobre a sua vida no Brasil. Obrigada, viu? Desculpe se me estendi um pouco mais. Obrigado, Denise. Riquíssima a sua fala. Eu acho que são muitas coisas para a gente trazer. Eu só queria comentar duas coisas bem rapidinho. Primeiro, essa questão que você trouxe sobre os paradigmas do SUS, que é sim universal, mas que precisa ser equitativo, né? É um dos paradigmas da Constituição do SUS, e precisa endereçar as dificuldades, as desigualdades, na medida das diferenças das pessoas. Isso significa, entre outras coisas, ter um esforço intercultural sem que precise, por exemplo, fazer, como no caso dos indígenas, um subsistema, né? E aí essa questão que você trouxe de escuta e
e de colocar migrantes dentro das secretarias, mas uma população que, mais uma vez, eu reforço, não tem aquilo que a gente considera ser o principal instrumento de escuta numa democracia liberal, que é o voto. Os conselhos de saúde são as estruturas deliberativas mais antigas do Brasil, nesse modelo, nesses moldes, e é muito raro você encontrar representação migrante dentro desses conselhos. Então, é realmente muito, muito importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um conselho de imigração, mas que a Secretaria de Saúde está dentro do conselho, mas não existem imigrantes no Conselho Municipal de Saúde. E a gente também, essa questão dos agentes comunitários de saúde imigrantes, aqui em São Paulo também teve um esforço de contratação durante um tempo, mas que a gente vê que hoje são exemplos anedóticos, né? É um ou outro que você acha que um ou outro migrante que você acha que continua trabalhando no sistema de saúde dos ACS. Obrigado, Denise. Vou passar então a palavra para o Jesus, que é da associação, presidente, né, da Associação de Venezuelanos de Foz do Iguaçu, no Paraná. Jesus. Buen día. Gracias por la oportunidad, Alexandre, y gracias a todos los que están presentes por por la oportunidad que tenemos de expresarnos, como habló la profesora Denise. Bueno, y yo quisiera empezar mi fala enganchando lo que la profesora Denise en algún momento habló allí, que era sobre la ley de migración. Mi condición es de refugiado. Desde 2018 llegué aquí. Y tenemos ese problema, pues, de que como la ley de migración estaba nueva, la Policía Federal nos entregaba un documento que no era muy social, por decir así, entre las instituciones, inclusive los bancos. Era un documento que no se conocía porque era un papel grande, formato A4, y cuando presentaba ese documento como identificación, ¿qué es esto? Y era un problema, pues. No era muy conocido. A pesar de estar en la triple frontera, no se escuchaba eso porque ni los paraguayos ni ningún otro migrante tenía un documento como ese. Teníamos cartera de trabajo, pero había una confusión, pues, entre los empresarios, sindicatos. Bueno, este documento, la cartera de trabajo la conozco, pero este documento no. Entonces, empezaba pues un dilema, o comenzó un dilema con eso. Y nosotros expresábamos pues que la ley de migración dice, la ley de migración dice, y la nueva, y muchos hasta hoy no la están conociendo, incluyendo algunos grandes empresarios. Entonces, en ese tiempo, 2018, el CEDIC, a quien agradecemos pues su apoyo a esta comunidad aquí bueno, en todo el Brasil, pero en especial aquí en Foz de Iguazú, porque ellos hicieron un evento y por alguna razón nosotros participamos y nos enteramos pues de que allí estaban la mayoría representantes de algunos sindicatos principales de todo el Brasil. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para expresarnos y plantear ese problema de que tenemos cartera de trabajo, pero no reconocían la parte esta del refugio. Y bueno, y empezó un trabajo y gracias al apoyo de Pablo y su equipo, él nos asesoró cómo organizarnos. Pero ahí entonces empezó otro problema, que era que la ley de migración, había una confusión en algunos artículos que decían que si yo era solicitante de refugio no podía ser presidente o ser directivo de alguna organización. Por lo tanto, que ese artículo, pasamos casi un año tratando de esclarecer ese artículo, y el cartorio no lo quería aceptar, entonces empezó una lucha pues con esa interpretación. Al final,
pudimos organizarnos, gracias a Dios, una junta directiva con asambleas y todo lo demás. Y fue que empezamos entonces ya a hacer más fuerza entre los sindicatos, las empresas e inclusive el Ministerio del Trabajo para que nos pudieran aceptar pues, en algunos empleos. Entonces, al principio fue esa la mayor dificultad. Ya hoy, gracias a Dios, ya ese ya tiempo pasó, ya los sindicatos están en cuenta, el Ministerio del Trabajo también. Estamos siendo bastante apoyados y asesorados por las agencias de empleo municipal, el CINE, y no tanto solo aquí, sino también en Cascabel y toda la región, desde Cascabel para acá, acontece igual. Estamos asesorando también venezolanos de aquel lado y la recepción ha sido bastante, muy receptiva pues, por parte de los empresarios. Ahora, por eso es que quería pues agradecer que los que lucharon y honrar a los que lucharon de alguna forma, como habló la profesora Denise, que hoy estamos con un beneficio que quizás en el pasado no lo tenía Brasil y que parte de Latinoamérica no tiene una ley de inmigración que integra a sus inmigrantes a formar parte de una sociedad pues organizada. Agradecidos por eso. Entre las dificultades que en cuestiones de salud, nosotros, el SUS, hasta el momento, la comunidad de venezolanos que estamos aquí no hemos presentado una mayor dificultad o un reporte pues, que diga que, mira, no me atendieron, me aparecieron una mala praxis. No, al contrario, por lo menos en la ciudad de Foz de Iguazú, hemos recibido bastante atendimiento. Pues. Puede ser que haya un caso entre uno y otro, pero de verdad que no hemos recibido un reporte alarmante de que no haya recibido, sido atendido por el sistema. Sí hemos tenido dificultades es con las mesas de trabajo con las otras organizaciones de la sociedad civil. Me estoy refiriendo específicamente a Caritas, ACNUR, OIM, que a pesar de estar en la triple frontera no tienen un representante pues, legal allí donde nosotros podamos solicitar alguna información pues, de cómo van los procesos y todo lo que está pasando en las grandes ciudades. Pues. Entonces, la comunidad de venezolanos se entera de alguna forma que, por ejemplo, en Santa Catarina, en el mismo Curitiba o otras ciudades, estas organizaciones tienen un representante que ayuda, que asesora, que da encaminamientos y todo lo demás. Y bueno, por años, desde 2019, nosotros estamos solicitando, pues que inclusive hasta en la Procuraduría hemos solicitado algunas denuncias, porque no vemos el sentido de que sea nada más que la Casa del Inmigrante, la Casa Pastoral de Inmigrantes, sea el frente de toda esa organización. Ellos hablan de que la Pastoral de Inmigrantes es que tiene que hacer todos los procesos, pero ahí son solamente dos funcionarios para una demanda de más de 600 venezolanos que, por ejemplo, hacemos vida aquí, más los que están en un flujo entre los que van para Argentina, los que vienen de Argentina, los que vienen de Paraguay, y ahora pues que por la situación del Perú y Bolivia, también los venezolanos están llegando por aquí. Entonces, la Casa de Inmigrantes no tiene esa capacidad de solventar todas esas demandas. Y bueno, nosotros la verdad es que no entendemos por qué es que no podemos todavía hasta hoy hacer una mesa de trabajo para darle un flujo, una respuesta mayor pues a estos inmigrantes que todos los días están llegando. La prefectura, ella, por lo menos el prefecto y todos algunos secretarios, ellos nos están ayudando hasta donde ellos dicen que pueden, pues, porque el flujo es mucho de inmigrantes.
en este caso de venezolanos y cubanos. Entonces, esa ha sido nuestra denuncia siempre, desde 2019, este mismo año, y dimos otra respuesta, preguntamos otra vez pues, a la Procuraduría que tuviera alguna intervención referente a estos representantes. Y bueno, estamos en espera de ese tipo de respuesta. Claro está que claro está que nosotros sabemos las dificultades que tienen algunas organizaciones, en este caso Cáritas, porque Cáritas ha tenido que venir de representantes desde Curitiba hasta acá para solucionar algunos problemas locales. Entonces, nosotros con esa insistencia, lo que personalmente ellos me han comunicado es que pare de hacer tipo de denuncias, porque lo que puedo conseguir es que se quiten algunos beneficios y no sé qué. Y yo, bueno, porque ellos no están obligados, supuestamente, no están obligados a apoyar a los inmigrantes, porque bueno, ellos son sociedad civil. Entonces, bueno, cuando yo paso esa información a toda la comunidad, ellos empiezan a hacer preguntas, pues que por supuesto no tengo la respuesta de ese tipo de actitudes de una sociedad civil como esa. Esa podría decir que esa es una de las mayores dificultades que tenemos nosotros acá, porque es mucha demanda, y con la pandemia y con el cierre de frontera, de alguna forma los venezolanos empezaron a entrar, y la única frontera abierta era aquí, pues en Foz de Iguazú, y trataban de regularizar, inclusive hasta de Bahía llegaban venezolanos a tratar de hacer el sello de entrada por la frontera. Eso hasta un comercio se convirtió. Empezaron a hacer secciones, multas y todo lo demás. La DPU empezó también a hacer algunas diligencias, a ayudar a algunos casos, pero no todos. Y empezaron los migrantes a quedarse en la ciudad, en los señaleros, pidiendo comida, pidiendo dinero. Entonces, no había tampoco un albergue suficiente como para albergar tanta gente, como ustedes saben, y los albergues no están diseñados para albergar familias, pues, niños y adolescentes. Entonces, se tuvo que tomar acciones en hoteles y algunos donadores, y bueno, se solventó algunas situaciones. Hoy día, esa situación de sellado de entrada legal se está haciendo por Guairá, frontera con Paraguay también. Y bueno, todos se están inclinando a ese lado, pero por lo menos aquí en Foz, esos que no pudieron sellar, que están en manos de la DPU, están todavía buscando qué hacer en la ciudad. No tenemos la capacidad todavía como asociación para conseguir donadores, pues, para aliviar esa situación, más estamos haciendo pues lo que podamos. En medio de la pandemia también, el año pasado, tuvimos algunas coordinaciones con algunos frigoríficos de la zona, a distancia de 1 hora, 100 kilómetros, 80 kilómetros de acá. Y ellos, pudimos conseguir con ellos que habilitaran transportes o vagas de empleo hasta acá, hasta de Foz de Iguazú, y bueno, fue conquistada. Pues hoy día más de 250 venezolanos están trabajando en esos frigoríficos con transporte. Y bueno, se puede decir que es una bendición, porque en medio de la pandemia hay más de 250 venezolanos trabajando con cartera asignada, y eso alivió un poco la situación de empleo, porque la mayoría de los venezolanos estamos trabajando en hoteles y restaurantes. A causa de que no está entrando, pues la frontera está cerrada, toda la parte turística bajó casi un 90%. La otra es que a través de que los estudiantes de la UNILA, ellos también se vieron afectados con eso, porque bueno, algunos hacían trabajos extras para sostenerse, e inclusivamente era así en hoteles y restaurantes, y
ellos también entraron en ese plan de los frigoríficos y bueno, lo sumamos entre los 250 que están fijos hoy en día. Eh, Nosotros seguimos actualmente, estamos haciendo diligencias en otras ciudades, en otros municipios, para buscar la forma de que esas vagas de empleo que se puedan generar sea abierta para nosotros los inmigrantes o a varios inmigrantes que están desempleados hoy y buscar parceros para que ellos puedan costear pues ese traslado y esas cosas. Ahí es cuando retomamos otra vez estas organizaciones que de alguna forma pudieran ayudarnos en este caso, de dislocar los migrantes de acá, de Foz de Iguazú, a otras zonas industriales donde sabemos que pueden conseguir algunos empleos. Y bueno, solventar esa es la parte más problemática que tenemos, que es el desempleo. Y bueno, de alguna forma nosotros seguimos empeñados en que podemos hacer una mesa de trabajo con esta organización y junto con el municipio, las cámaras municipales y estamos trabajando en ese orden. De verdad que por el tema de salud, como te dije, no tenemos gran relevancia de quejas, pues de que no nos han atendido o así por el estilo. Sí sabemos que tienen dificultades, pero ya ese tema ya lo han hablado ustedes allí. La otra cosa es que hay venezolanos que están viniendo desde Argentina, pasar para acá, para Brasil, y otros que están de aquí y quieren pasar para Argentina. Entonces hay un flujo, aunque la frontera está cerrada, hay un flujo, como ya todos deben saber, pues que es lo que se llaman trochas o vías alternas, y ellos están pasando. Pues. Y bien los que se quieran ir para Argentina, tienen que llegar aquí a Foz, o el que quiera ir a otra parte de Brasil, tiene que llegar igualmente a Foz aquí. Entonces, allí nos encontramos. Y hay niños, ahí estamos trabajando en eso. DP1 no tiene una respuesta, Policía Federal tampoco quiere hacer alarde de eso y creo que este es un espacio de discusión pues, en el que podamos en algún momento tomar en cuenta pues, y considerar este tema. Bueno, parte de esa es mi fala, Alexander. Gracias por escucharme y disculpa si disculpe mi portugués. Gracias, Jesús, por tu relato. Acho que eu frisaria mais do que tudo, assim, acho que todo o conteúdo é muito interessante, mas a importância de garantir a associação, o direito à associação a migrantes. E acho que aí tem todo esse debate sobre quais associações têm direito de serem ouvidas. Acho que tem questões muito difíceis aí sobre quem já está estabelecido e quem não está, mas acho que o fato de a gente conseguir ouvir pessoas migrantes que estão conseguindo se associar e demandar direitos é muito importante. Enfim, acho que tem muitas questões importantes para se pensar aí, especialmente nessa ideia de que saúde é muito mais do que só atendimento médico e acesso ao sistema, né? Acho que tem muitas questões para a gente pensar. Vou passar porque a gente já está adiantado na hora para o Jean-Manuel Rosier. Jean-Manuel é haitiano e é educador social da Caritas Regional Paraná. Caritas Brasileira Regional Paraná. Jean, pode falar. Bom dia, Alexandre. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia, Geraldine, Denise e outro colega que acabou de conversar aqui, esqueci o nome. É um momento bem especial, bem importante. Já falaram muita coisa aqui. Eu só queria fazer um resumo de tudo que foi falado aqui.
Antes eu queria me apresentar. Eu sou Jean Samuel Rosé, pronunciando em francês. Se for adaptando ao português, seria Jean Samuel Rosé. Eu estou aqui há quase 10 anos no Brasil. Quando cheguei aqui, a minha forma de migrar era uma forma bem diferente dos outros haitianos, porque eu participei num processo seletivo para estudar aqui no Brasil. Então, eu fiz graduação, mestrado em economia pela UFSC, e agora estou doutorando em relações internacionais na mesma universidade. E em 2018 comecei a atuar diretamente com a imigração, com a abertura do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante em Santa Catarina. Eu quero dizer que eu estou falando de Santa Catarina, desde São José, Florianópolis, tá? Eu estou na Caritas Brasileira, Regional Santa Catarina, e atuei no segundo Centro de Referência de Atendimento para Imigrantes em Santa Catarina de 2018. Eu fui agente de proteção, fui assistente administrativo do centro, e agora, desde fevereiro, no meio da pandemia de 2020, eu comecei a atuar na Caritas Brasileira como educador social. E agora eu quero falar sobre algumas dificuldades dos imigrantes e algumas contradições dentro da migração aqui no Brasil. E eu quero dizer que no mundo existem 281 milhões de imigrantes, que representa menos de 4% da população mundial. E o Brasil tem 1,2 ou 1,3% milhões de imigrantes, e tem menos de 1%, nem chegou a 1% da população brasileira, porque geralmente tem essa intenção de que o Brasil é invadido por imigrantes, e tem 2,5 milhões de brasileiros fora do Brasil. Tem mais imigrantes brasileiros fora do Brasil do que imigrantes dentro do Brasil. Então, isso é bem importante ressaltar. E a questão da xenofobia, do racismo no Brasil é uma questão seletiva também, a questão da migração, porque o Brasil, Haiti é um dos primeiros povos a ser independente na América Latina, em 1804. E o Brasil aplicou uma política anti-haitiana após essa independência, né? De que a política do Brasil era embranquecer, o processo de embranquecimento do Brasil, para ter mais brancos aqui contra os negros que estavam no Brasil, para impedir uma revolta aqui no Brasil. Então, o Brasil passou por um processo de anti-haitiano por um belo período, né? E a gente sabe que houve um processo de acolher europeus aqui, de acolher migrantes, de dar para eles terras, condições, tudo que eles precisavam para estar aqui, eram bem acolhidos. É por isso que eu quero dizer que a migração tem a xenofobia, ele tem essa questão de seletiva, de selecionar quem eles não querem estar aqui, essa questão, porque a gente sabe, por mais que a gente não quer citar, aponta para isso, mas é um fato que existe na migração aqui no Brasil, né? E a gente percebe que a sociedade civil, né, está avançando em suas lutas contra a xenofobia, contra o racismo, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a máquina estatal não está se movendo nesse sentido, dessa luta contra a xenofobia, contra o racismo, porque você tem pessoas dentro das instituições do governo dizendo que não existe racismo no Brasil. E isso é um problema. Eu acompanho o prefeito, né, de Chapecó, a forma, do tratamento dos venezuelanos, e ultimamente um prefeito estava
estava inaugurando uma obra para o turismo em Paraná e ele declarou que não aguentava mais ver Santa Catarina se tornar Miami e Paraná se tornar o Haiti. E isso são discursos que vocês vão acompanhando, que faz com que você percebe essa questão de seleção. Daí, os Estados Unidos, o norte é bem-vindo, mas o sul e não é bem-vindo aqui. Tá? Tem esses pontos que eu queria apontar. E uma das coisas que eu queria, a gente tem que ficar muito atento também, porque a gente tem uma lei da imigração que não é nova, por mais que a gente fale que é uma lei que é nova, porque a lei foi em 2017, agora a gente está em 2021, e na lei houve um esforço para mudar uma palavra, para mudar algumas palavras, né? Que é a questão de não chamar mais os migrantes de estrangeiros, porque a palavra estrangeiros em si é tipo um estranho, é tipo uma pessoa. Por exemplo, a identificação do imigrante era cédula de identificação do estrangeiro. O próprio imigrante, quando vocês olham para a sua identidade, já diz que você não pertence a este território. Eu acho que quando o imigrante chega aqui, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir um tipo de pertencimento a este território, né? Então, a lei da imigração avançou um pouco de não chamar mais o migrante de estrangeiro, de chamar migrante. Mas a gente percebe, eu estou acompanhando muitas portarias que estão saindo e as portarias estão insistindo em falar de estrangeiros. Se vocês for ver a nova portaria que saiu recentemente, ele usa a palavra estrangeiro, enquanto você tem uma lei da imigração desde 2017, que não é mais nova, que fala que não vamos chamar estrangeiros mais, mas vamos chamar migrante. Mas você percebe que a máquina estatal, porque a lei da imigração foi um esforço da sociedade civil. Houve esse entendimento da sociedade civil de contribuir para a implementação da lei, da nova lei da imigração, mas a máquina estatal não está interessada em avançar nesses temas, né? E a gente percebe essa questão de não chamar os imigrantes ilegais, algumas pessoas continuam chamando as pessoas estão em condição irregular, e as pessoas entraram, tem pessoas que entraram no Brasil de forma autorizada, eles houveram uma autorização, outros não tiveram uma autorização de entrada, mas isso não se torna um imigrante ilegal, e a pessoa está numa situação irregular. Então, são coisas que a gente quer avançar, mas a gente percebe esses retrocessos, né, sempre acontecendo na questão da migração. E agora eu quero entrar em algumas questões, algumas dificuldades que os imigrantes estão passando, que eu tenho acompanhado pelo fato que eu trabalho com a imigração. Quando a pandemia começou, todos os atendimentos na Polícia Federal pararam, né? E os imigrantes, e houve essa questão de não entrada dos imigrantes. Até a não entrada dos imigrantes é uma questão seletiva também, porque os aviões, dá para entrar de avião. Quem pode entrar de avião são as pessoas que têm condições, e essas pessoas que têm condições, a gente sabe quem são. Então, não pode entrar pela fronteira, e a gente sabe quem vai entrar pela fronteira. A questão da seleção, de selecionar quem pode e quem não pode. Então, isso é interessante. E os imigrantes, quem entrar pelos aviões, eles têm uma autorização de entrada, e quem não entrar não tem uma autorização e recebem notificação de deportação, selecionando quem deve estar aqui e quem não deve estar aqui. E esses imigrantes, eles não podiam se apresentar na Polícia Federal, e assim não podiam ter documentos. E tem imigrantes desde março até agora, há quase 2 anos, sem documentos. Isso é uma crise humanitária, deixando o imigrante num país
mais de 2 anos, quase 2 anos, sem nenhum documentos, e a gente sabe que os imigrantes não podem trabalhar, não podem ter os benefícios sociais necessários sem documentos. E até os próprios imigrantes que estavam aqui no Brasil, que estavam já se estabelecendo, começaram a passar por crises. Por quê? Porque muitas empresas fecharam as portas, muitos imigrantes foram demitidos, e esses próprios imigrantes que estavam aqui não podiam renovar seus documentos. E pelo fato que eles não podiam renovar seus documentos, não podiam ingressar de novo no mercado de trabalho, mesmo com ofertas de trabalho. E outra coisa interessante é que tem o governo publicando uma portaria, considerando esses documentos válidos até 16 de setembro de 2021, e nenhuma empresa que aceita documentos vencidos. Esses são problemas que a gente não está conseguindo entender quando você vai lidar na realidade, quando você vai acompanhando esses imigrantes, quando você se apresentar essas empresas. Tem empresas que falam, o setor, o jurídico da empresa vai analisar, e até, desde março até agora, nunca houve uma resposta desse setor jurídico que vai analisar portaria do governo do Brasil dizendo que os documentos são válidos, não precisa de análise de setor jurídico. O governo fala que os documentos são válidos por quê? Para que análise de um setor jurídico de uma empresa para saber se deve aceitar ou não? Então, são coisas que a gente percebe, né? E durante a pandemia, outra questão, muitas pessoas não podiam nem se isolando, nem podiam fazer a quarentena, porque a pessoa não tem documentos, não tem comida em casa e precisar afrontar buscando um emprego que não tem, que não existe. E mesmo que não existe, não tem documentos, não teria. E são coisas que os imigrantes passaram, muitos imigrantes, eu tenho acompanhado de perto, e a gente percebe isso. Outra questão é que o Brasil vem entrando numa questão digital desde 2019, não tem mais carteira física, né? E tudo é digital, é só ficar em casa, e muitos imigrantes não sabem como funcionar essas coisas digitais, sabe? Não sabem como ter uma carteira digital, não sabem como acessar os benefícios sociais digital, e os imigrantes foram afrontar filas na frente dos bancos, porque eles não conseguem, e muitos imigrantes ficaram fora desses benefícios sociais, porque eles não sabem mexer com o sistema digital. Eu acho que o sistema digital é bem interessante, eu estou gostando, mas não pode ser algo para a população toda. A gente sabe que não todo mundo consegue mexer com o sistema digital. Eu acho que é uma coisa que o Brasil deveria implementar progressivamente, não tipo todo mundo tem que ingressar, botar todo mundo para o sistema digital. Muitos imigrantes, não só imigrantes, eu acredito até alguns brasileiros não conseguem acessar esse sistema digital. Então, eu queria realmente falar sobre isso, e se tiver algumas perguntas eu vou, porque vocês falaram muita coisa já, eu só queria acrescentar esses pontos e agradeço o convite. Se tiver algumas perguntas, respondo depois. Obrigado. Obrigado, Jean. Acho que tem várias coisas, só adiantando, acho que a gente não vai conseguir ter tempo para perguntas. Me perguntaram aqui no chat também, é porque já são 10h25 e a gente tem as outras atividades começando agora 11 horas, a gente já tem que começar a preparar. Mas acho que sua fala é fantástica, dialoga com várias das coisas que outras pessoas trouxeram, como a professora Denise, o Jesus, a questão de política de embranquecimento, e como por detrás disso está uma política de extermínio da população negra do país e de rechaço da população negra que vem de fora, sistematicamente, assim, e acho que é importante colocar isso, né? Essa ideia de o Brasil ele dá com uma mão, né? Facilitando, por exemplo, alguns fluxos migratórios, e ele tira com outra, porque ao mesmo tempo
como na fala do Jesus estava muito presente, a gente tem essa ideia de que imigrante tem que ser acolhido, mas ele é constantemente também ameaçado. Então, se você, por exemplo, se organiza, começa a questionar e começa a problematizar aquilo que você está recebendo, você corre o risco de perder aquele pouco que você tá recebendo, né? Então, é o famoso a cavalo dado não se olha os dentes, né? O que se espera é que essas pessoas sejam gratas pelo que elas recebem e fiquem caladas, né? E não se organizem. E aí, só para comentar por último, essa questão que você pontuou da empregabilidade, é uma coisa muito presente, a gente nota bastante mesmo, e é muito comum que as empresas, não só elas façam essa seletividade pelo documento vencido, né? Enfim, dizendo que tem problema, tem medo de ter problemas com a justiça, mas mesmo antes, quando a gente tinha, por exemplo, processos de regularização talvez mais facilitados, por assim dizer, a gente via muita negativa de documento do RNM, o RNE, o protocolo de refúgio. As empresas, às vezes eu já cheguei a ver o absurdo de, bom, o número do protocolo de refúgio é grande demais para colocar no sistema da empresa e aí negar a contratação por isso. Então, acho que aí a gente tem um caminho muito longo para ser percorrido, porque as empresas, elas têm que ser sensibilizadas e, mais do que isso, tem que ter vontade política também de mudar alguns processos. Eu queria agradecer, então, em nome da comissão de organização, a todo mundo que conseguiu participar, né? O pessoal da mesa, Jesus, Geraldine, Denise, Rosier, o Billy teve que sair mais cedo, também agradecer a ele. Agradecer a todo mundo que participou aqui também como espectador. Desculpa não ter condição de abrir para as perguntas, mas agora a gente tem mais duas atividades. Eu vou ler para vocês também aqui para convidar. A gente também vai transmitir pelo Facebook da plenária e pelo Facebook do CEDIC. A primeira atividade, na sala 1 nós temos duas atividades. A primeira é acolhimento e integração dos alunos migrantes em uma instituição do ensino superior no estado do Paraná. E a segunda é a experiência do projeto de extensão na universidade em território maringaense. Na sala 2, a gente vai ter caminhos para a promoção da saúde da mulher migrante, relato da experiência nas círculos de hospitalidade. Então, convido todo mundo a participar também. E, mais uma vez, obrigado, pessoal, que compôs a mesa e que assistiu. Espero que essa seja uma etapa regional da plenária muito, muito bacana. E a gente se encontra também, além de estar nas atividades, na plenária final. Espero que todo mundo consiga participar para a gente debater, fechar as propostas e fechar um documento da região sul com o que a gente espera que seja feito, as respostas que a gente espera que sejam dadas no que diz respeito aos temas que a gente está debatendo. Tá bom? Obrigado, gente.